Olá, bom dia. Olá, bom dia. Deu, deu uma travada aqui, gente. Mas bom dia. Hoje é domingo, 7 de junho de 2026. Eu estou aqui no grupo Autoestima para falar do assunto aí, falar bem de si mesmo. Meu nome é Willis, eu sou psicoterapeuta, escritor, jornalista e pensador autônomo. Autonomia no sentido de que eu não sou, né, preso aí a nenhum tipo de facção, grupo, etc. E hoje nós estamos aí com essas polarizações aí idiotas. Então já vou deixando claro que eu não faço parte de corrente alguma. Eu sou aquilo que eu chamo de humanista. Uma hora eu vou fazer um vídeo escrevendo sobre o que seria esse humanismo que eu falo. Mas hoje é o seguinte, hoje eu vou falar um pouco uma reflexão que tem a ver com a autoestima, e tem a ver também com autoconfiança, né, com a questão da autovalorização. A gente, durante muito tempo, veja bem, quando eu falo durante muito tempo mesmo, né? Nós, na verdade, a maioria das pessoas foram ou são educadas para não falar de si mesmo, né? Sempre. Tanto é que hoje existem os especialistas em falar dos outros. Você já viu aí na internet o tanto de gente que se especializa aí em falar dos outros. As pessoas falam muito pouco delas mesmas, embora o tempo todo você esteja falando de você e você não percebe, né? Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês esse domingo aqui, friorento. Hoje até desencavei aqui uma blusa, né, uma jaqueta de couro aqui, que o trem tá feio aqui. Eu estou em Varginha, né, Minas Gerais, no sul de Minas, e está frio. Como deve estar frio aí em vários lugares do país, né? Agora, então, nós estamos de cara aí dentro do inverno mesmo, né? Mas é isso aí, então. Eu estava falando, é bom a gente sempre vou falar sobre aquilo que nos formou, né? A tal da educação, a tal da cultura, essa coisa aí da sociedade, né? Então, eu lembro muito bem de que diziam para mim, lá quando eu era criança, adolescente, etc., mesmo depois de adulto, né? Que as pessoas, a pessoa já fala dela, olha. Eu penso que todos nós deveríamos falar bem de nós. Ocorre que a maior parte das pessoas não falam bem de si mesmas. Então, na verdade, existem várias maneiras de você falar de você. Por exemplo, né? Você fala de você pelo seu comportamento. Mesmo que você não fale verbalmente a seu respeito, o seu comportamento já demonstra quem você é. As pessoas, eu costumo dizer que a gente não engana ninguém, porque pelo nosso comportamento nós nos declaramos, nós nos expressamos. E uma coisa que é importante, várias coisas são importantes levar em consideração para entender isso que eu estou falando. Nós falamos o tempo todo, veja aí, nós falamos o tempo todo bem ou mal de nós. Essa é a realidade. As pessoas, por exemplo, que vão a um restaurante, que é um espaço público. Veja bem, é um espaço público, e o espaço público é um espaço de todos. Mas a pessoa que vai no restaurante, que chega lá falando em voz alta, gritando. Hoje em dia as pessoas estão com o celular ligado no restaurante, né? Conversando, né? Em voz alta. Tudo isso demonstra a falta de educação, tá? Mas
Não tem desculpa. Falta de educação, falta de elegância, falta de gentileza para com os outros. Ninguém é obrigado a ouvir, né, as suas questões particulares. Mas as pessoas acham que devem impor aos outros as suas provas, suas conversas. Então fica ali, né, no espaço público, né, atormentando os outros de várias formas. Isso é falar mal de você, porque você está se demonstrando uma pessoa mal educada, uma pessoa que não respeita o espaço público. O espaço público é do todo público. Tá? Então, você o tempo todo está falando de você e você está se expressando bem ou mal para os outros. Que você, então, hoje você encontra pessoas em todo lugar, pessoas mal educadas, falando em voz alta, gritando, falando mal dos outros, né? Criticando os outros em voz alta e tal. Quer dizer, tudo isso é falta de educação. E as pessoas, muitos acham que estão aí agradando. Ah, não, fala mais alto ainda, né, para aparecer, né? As pessoas parecem que é essa loucura da visualização. As pessoas querem aparecer de qualquer jeito. E muitos aparecem, né, com idiotices, com coisas ridículas. E isso é falar mal de si mesma. Eu, por exemplo, não gosto de pessoas que falam alto em lugar público, pessoas que não respeitam o espaço dos outros. Não gosto, né? Se possível, eu saio desse tipo de ambiente, porque não é a minha praia conviver com gente mal educada, gente ridícula, gente frívola, gente que não tem, então, educação. Essa é a questão. Então, o tempo todo você está falando de você e pensa que está falando dos outros. Muita gente aparece na internet ou na televisão criticando os outros grosseiramente e tal, né? Gritando e tal. Tudo isso é falta de educação, tudo isso é falta de limite, né? Quer dizer, a pessoa quer aparecer em função do outro. Não, você tem que aparecer em função. Se você quer aparecer, apareça em função de você. Tá? Isso é importante isso, né? Veja bem, o modo como. Existem vários pontos aí, tá, gente? Falei um ponto. O modo como você, inclusive, se veste, tá? Aí, estou eu aqui com frio, cheio de blusa e tal. O modo como você se veste também fala de você. E não estou falando aqui de roupa de marca, não, tá? Estou falando do modo que você se veste, que você se apresenta aos outros, também fala de você. E nem sempre fala bem de você, porque às vezes você se veste ridiculamente. Às vezes você não tem noção do ridículo. Então você está ali, né, se expondo a sua imagem, expondo a sua pessoa a coisas ridículas. E acho que tá bacana, que tá bem, ó, que legal, o pessoal vai achar eu legal, eu vou viralizar, né, essas coisas todas. Não é assim. Ninguém valoriza pessoas, na verdade, que são mal educadas, que são grosseiras, que são ridículas, etc. Ninguém valoriza. As pessoas acham graça, e esse achar graça, ele é muito subjetivo. Às vezes você acha graça porque você diz, não, mas que coisa ridícula. Às vezes a coisa é tão ridícula que a única coisa que você pode fazer é achar graça, mas nesse sentido da pilhéria, né? Da ironia. Hoje em dia as pessoas se focam muito nos outros para aparecer, mas esquecem de si mesmo. Muitas vezes, essas ações que eu já falei, de falta de educação, inclusive, outra questão é a linguagem, né? Como é que você fala? A linguagem hoje está muito chula, está muito baixa. Eu não gosto de pessoas que falam palavrão, de que falam coisas de baixo calão. Há uma limitação
né, argumentar uma limitação de linguagem para falar, às vezes, de coisas importantes. E as pessoas, não, isso é isso é do baralho, isso é não sei o que lá, sabe? Essas palavras que as pessoas usam. Isso não traz, na verdade, qualidade para o seu modo de comunicação. Você precisa ter uma linguagem mais profunda, que tenha mais conteúdo. É preciso uma linguagem que tenha mais profundidade. É isso que faz bem. As pessoas hoje estão reduzindo a linguagem a palavras chulas, que não significam nada, na verdade, mas que as pessoas acham que significa. Então, falar o tempo todo, estou repetindo, o tempo todo você fala bem ou mal de você. Eu, por exemplo, também não gosto, não admiro pessoas que vivem sempre falando mal dos outros. Quer dizer, se você não tem o que falar de você, porque aí você escolhe, quando você não tem o que falar bem de você, aí você escolhe falar mal dos outros. Parece assim, na cabeça dessas pessoas, elas devem entender que isso compensa, né? Eu não tenho nada de bom falar de mim, então falar mal dos outros, porque daí todo mundo se iguala, todo mundo está na mesma prateleira. Isso é ridículo e é ruim e é emburrecedor também. Então, o tempo todo, estou repetindo várias vezes, o tempo todo você fala bem ou mal de você. Né? Você fala bem ou mal de você até corporalmente, tá? Corporalmente, isso é provado, tá? O corpo já tem até um livro de um cara chamado Alexander Lowen, né, na área aí da comportamental, Alexander Lowen, o corpo fala, porque o corpo fala o tempo todo, o modo como você se expressa corporalmente, poderia falar uma outra palavra mais bacana, né? Sinestesicamente, você está falando de você. Eu já falei isso muitas vezes em palestras, etc., que eu digo assim, se eu chegar para uma palestra lá cabisbaixo, né, olhando para o chão, etc., quer dizer, quem vai prestar atenção na minha palestra? Eu tenho que chegar lá de modo altivo, né, de modo, sabe, afirmativo, para falar aquilo que eu vou falar. Uma vez eu recebi, só falei isso, uma vez eu recebi uma crítica, né, no centro espírita, inclusive, né, é que eu dava muito exemplo de mim mesmo na palestra. Tudo bem, mas veja bem, você vai numa palestra, você vai lá para analisar o palestrante ou você vai para ouvir a mensagem do palestrante? Isso aí já começa aí, a análise. Então, aí eu respondi para quem trouxe, porque as pessoas não têm coragem de fazer a crítica direta para você, elas falam para os outros. Isso também, quando faz isso, você está falando de você. Isso é uma certa covardia. Você quer falar, vai lá e fala para a pessoa. Tá? Então, eu respondi, eu faço o meu trabalho, né, no caso, a palestra, juntando, né, aquilo que é teórico para aquilo que é prático, aquilo que é do comportamento. E a pessoa que eu mais convivo com ela sou eu mesmo. Então eu falo daquilo que mudou no meu comportamento. Como é que eu pensava antes e como é que eu penso agora. Depois de conhecer a doutrina, no caso. Né? Então é uma coisa, porque as pessoas não entendem. Se você não quer falar de você, é problema seu. Se você quer citar exemplos aleatórios e falar dos outros, tem gente que diz assim, eu tenho um conhecido meu que é assim, né? Quando fala assim, esse conhecido é a pessoa mesmo, só que ela não tem coragem de falar dela mesmo. E eu tenho coragem de falar de mim.
Seja no ponto positivo, onde eu errei, onde eu acertei, seja em qualquer ponto, eu tenho coragem de falar de mim. Porque eu sou o meu melhor exemplo, né? Eu estou falando isso para entender a dificuldade de você falar de você, de falar bem de você. Porque as pessoas têm essa ideia de que a pessoa que fala de si mesma, que ela é arrogante, que ela é isso, que ela é aquilo, não sei o quê, tem nada a ver. Se eu fico me comparando com os outros, né? Eu fico me comparando com os outros. Ah, eu sou melhor que o João, eu sou melhor que o Pedro, melhor que a Maria, melhor que a Joana, né? Se eu entro nessa de comparação com os outros, aí eu estou sendo arrogante, deselegante, etc. Porque eu não tenho que me comparar com ninguém. Veja bem, eu tenho que ter uma escala de valores apontando para onde eu quero chegar. Então, se eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho que apontar para esse melhor e seguir em frente. Vencer todas as barreiras que estão ali. Entende? Então, essa é uma coisa, quer dizer, aí entra numa questão do autoelogio, né? Eu já escrevi textos sobre isso, né? As pessoas gostam de reduzir as coisas. Isso é falta de humildade. Na verdade, a maior parte das pessoas são falsos humildes. As pessoas se fazem de humildes, né? Poucas são as pessoas humildes. E o que é a humildade, gente? A humildade é eu saber que, embora eu tenha algum conhecimento, embora eu tenha algumas histórias de vencedoras, eu não sou melhor que o outro, eu não me comparo com o outro, e cada um tem a sua jornada. Eu não fico me colocando na balança, eu sou melhor que um, melhor que aquele, melhor que... Não, você tem que ser você, com autenticidade, ter autoconfiança e também ter autorresponsabilidade por aquilo que você, né, comunica, que é aquilo que você expressa para os outros das diversas formas, como eu já falei. É isso que compete a você. Tá? E se você... Aquela história. Se você viver só falando das suas derrotas, tá? Só daquilo que deu ruim, só das suas frustrações, você vai ser uma pessoa que não servirá de exemplo para ninguém. Porque tem um pessoal que se coloca na prateleira da vitimização, né? Se coloca na prateleira dos azarados e vive repetindo isso para lá e para cá, replicando o tempo todo. Para mim nada dá certo, para mim não sei o que lá, não sei o que. O governo não faz isso para mim, não sei quem, quer dizer, o tempo, né? Deus não me ajuda, né? E por aí vai, né? Se você entra nessa de vitimização, de azarado, de pessoa que não dá certo, etc., esse papo tá qualquer coisa, né? Como diria aí o Caetano Veloso, né? Esse papo tá qualquer coisa, mas tá qualquer coisa de chato. De chato. Você tá enchendo o saco dos outros com essa ladainha e essa vitimização. Então precisa sair dessa, meu. Sair dessa. Tá? Trabalhar aí a sua autoconfiança, trabalhar o seu alto valor, né? Quer dizer, o valor que você dá a si mesmo para você se colocar de forma positiva no mundo, inclusive até chegar a influenciar os outros. Não estou falando desses influencers de internet, tá, gente? Falando de influenciar através do exemplo, através da vida. Ok? Então, é muito interessante a gente, de vez em quando, parar para refletir como é que eu estou me comunicando
digamos assim, com o mundo, com o universo, com as pessoas, com a sociedade. O que eu estou comunicando? Que eu sou um fracassado, que eu não dou certo, que eu sou mal educado, que eu sou deselegante, que eu não tenho gentileza com ninguém, que eu não tenho humildade, que eu sou o supra-sumo, né? Que eu sei tudo, ninguém sabe nada. Quer dizer, é isso que eu estou passando para os outros. Isso é ruim. Porque a gente tem que ter aquilo que eu chamo de uma comunicação afirmativa o tempo todo. O tempo todo, sim. Aonde você estiver, você tem que estar de modo afirmativo, autêntico. Entendeu? Essa questão é a sua pessoa que está ali, é a sua apresentação ou representação, e isso também pode, né, pode aí, diz o outro, ajudar, impactar outras pessoas. Eu já fiz inúmeras palestras, né? Já escrevi vários livros e tal, então eu sei que a gente precisa ser muito afirmativo, honesto, sincero, autêntico, gentil também, tá? Caridoso também, para impactar outras pessoas, porque nós precisamos dar bons exemplos o tempo todo. Bons exemplos, tá? E o bom exemplo é uma forma de comunicação, é uma forma de expressão, é uma forma de dizer quem eu sou. Então a gente precisa entender isso, né? Ok, gente? Vocês entenderam isso tudo, né? Então é isso, fale bem de si mesmo. Não tenha medo, sabe, de ser julgado pelos outros. Fale sim, mas não para colocar-se num papel de superior aos outros. Tá? É no sentido do exemplo. Né? Então, fale bem de si mesmo. Por que você não pode falar das suas vitórias? Por que você só tem que falar das suas derrotas? Por que você não pode falar daquilo que você fez bem e fez bem feito? Pode falar sim. Você tem que se permitir falar bem de si mesmo. Porque se você não se permitir falar bem de si mesmo, né, quer dizer, você vai deixar que os outros falem de você, e nem sempre os outros estão aí, nem aí para você. Hoje, estava lembrando esses dias, estava vendo lá o rapaz do tênis, o João Fonseca. Rapaz, até pouco tempo ninguém conhecia o João Fonseca, né? Aí o rapaz aparece jogando um tênis de primeira qualidade e tal, tal. Aí, o que acontece? Já um monte de gente pega carona, e hoje a internet, né, é terreno fácil, fértil para isso. Aí aparece um monte de gente falando do João Fonseca. Gente criticando porque ele perdeu não sei para quem. Mesmo quando ele ganha, o pessoal, o brasileiro, fala a verdade, gente, o povo brasileiro, de modo geral, tá? É muito invejoso. As pessoas têm inveja do sucesso dos outros. Por isso que dizem para você que você não pode falar bem de você mesmo, você não pode elogiar a si mesmo. Por quê? Porque as pessoas têm inveja. Infelizmente, esse sentimento de inveja está muito aflorado na nossa sociedade. Então, você se destacou um pouquinho aqui, alguém já vem e desce além e diz: ah, mas ele fez isso, ah, mas ele estava com a jaqueta furada, ah, mas ele não fez a barba, mas ele, né, andou de bicicleta na calçada, e aí vai, quer dizer, aparece tudo. Porque eu já falei, hoje existem os especialistas em falar mal dos outros. Esse pessoal é tudo invejoso. A maior parte, a maioria das pessoas que falam mal dos outros são as pessoas incompetentes. Porque se eu sou competente, eu não vou perder tempo falar dos outros. Vou falar do outro, eu vou dar um jeito de cuidar da minha vida. Fazer o melhor que eu possa fazer, vir a ser a melhor pessoa que eu possa ser. Não tenho tempo para ficar falando dos outros e não sei o quê, criticando A, B ou C. Mas tem os especialistas aí que, fugindo das suas próprias vidas,
vivem falando da vida dos outros. A vida dos outros, para eles, são escapes, né? Quer dizer, tipo assim, melhor eu falar mal dos outros que antes que, né? Antes que alguém fale mal de mim, eu falo mal dos outros. Aí eu tiro o foco de mim. É isso que as pessoas fazem, mesmo que seja inconscientemente, tá? Muita gente tira o foco de si mesmo para falar dos outros. Não é melhor, não seria melhor as pessoas aprenderem a falar bem de si mesmos? Falar dos seus feitos, aquilo, coisa boa, não é para ostentar para os outros, também não estou falando de ostentação. Ostentação é coisa é pobre. Ostentação é desvio aí de personalidade, né? Então a gente precisa compreender isso se a gente quiser melhorar, né? Agora, se quiser ficar na mesma, então você vai ficar falando mal dos outros o tempo todo. Você vai deixar de falar de si mesmo para falar, se remeter à vida dos outros. É o que mais gente faz. Mas eu digo para vocês, assim, letras bem grandes. Você tem que se permitir falar bem de você o tempo todo. Se os outros não querem falar bem de si mesmo, o problema é dos outros. Mas você precisa falar das suas conquistas, do seu sucesso, daquilo que você conseguiu superar na vida, daqueles momentos de que você foi resiliente, que você foi perseverante. Nós, o mundo, precisa de gente positiva. Nós não precisamos de gente negativa, já está cheio demais da conta. É. Nós precisamos aprender a falar daquilo que é positivo e daquilo que nós temos competências para fazer bem feito, para fazer melhor. Precisamos nos permitir a falar bem de nós mesmos. Seja na família, seja na sociedade, onde você estiver. Fale bem de você. Seja bem educado, seja gentil. Tenha um tom de voz, né, apropriado para cada local que você está. Tenha palavras que traduzam realmente sentimentos de admiração, de elogio para os outros. Quer dizer, nós convivemos com os outros, então nós precisamos ter isso em mente. Outro dia eu estava no supermercado e daí lá já vou lá várias vezes, então eu conheço várias pessoas e aí eu estava vendo. O rapaz que lá trabalha, um deles, né? Trabalha muita gente, mas tem um rapaz que lá trabalha que às vezes me ajuda a levar as coisas no carro, porque às vezes ele pega alguma coisa mais pesada e tal. Eu já não tô com essa força toda, né? Mas quando eu chego lá, que eu encontro esse rapaz, ele vem me cumprimentar. E eu gosto dessa coisa de cumprimentar, pegar na mão, né? Dar um aperto de mão. E eu vejo quanto é bom isso, né? Que eu tinha um tempo que eu não tinha isso. Eu era problemático, tá? Emocionalmente. Então eu não tinha, eu era muito tímido, eu tinha muita dificuldade, né, de abraçar os outros, dar aperto de mão, de elogiar os outros, inclusive. Então eu observo assim que quando eu vou nesses lugares assim de trabalho, e que encontro pessoas, tá, eu penso que é muito importante que eu demonstre algum afeto, alguma gentileza para elas, já que elas me conhecem, já que elas já me viram ali. Então, se eu vou tomar uma vacina, eu chego lá, eu cumprimento o pessoal que trabalha lá, eu dou elogio, eu faço isso. Tudo isso é importante. Agora você chega num lugar e você chega com a cara amarrada, parece que você vai bater em alguém daqui a pouquinho. Gente, onde você for, leva um pouco mais de alegria, um pouco mais de gentileza para os outros. E isso fará bem para você também. Entende? Então, essa coisa, tudo isso a verdade, a convivência em sociedade
ela é uma via de mão dupla. Eu sou gentil, eu recebo gentileza. Né? Sabe aquele refrão, gentileza gera gentileza? Isso é verdade. Na prática, a gente precisa entender isso e ser mais gentil, ser mais educado, ter uma linguagem mais respeitosa para com os outros, sejam pessoas de qualquer idade. Tudo isso fala de você, entendeu? Então, falar de si mesmo não é só o verbal, é o tempo todo a gente está falando da gente. Então, você aprenda a falar bem de si mesmo. É isso aí, a minha mensagem para hoje. Se você gostar, você faz seu comentário, né? Deixa aí o seu gostei e inscreva-se no meu canal no YouTube, né? Que eu ponho esse vídeo lá também. Ok? Aqui eu estou no Facebook, mas eu ponho esse vídeo também lá no YouTube. Ok? Então aí, bom final de domingo para todos vocês, boa semana e bom tempo todo, tá ok? Então, até mais para vocês.